Tudo bem? Espero e desejo que esteja bem, que esteja em harmonia, em tranquilidade, com alegria, protegido e com prosperidade. Bem, vamos às nossas reflexões. Vocês sabem que tem um amigo que eu conheci há exatamente 11 anos. Eu vi o trabalho que ele fazia, um trabalho lindo, um trabalhador, né? Um trabalho na rua, mas ele vivia na rua, ele era um morador de rua. Ele tinha, eu conheci quando eu fazia parte do Vivo Centro, né? Ação local, presidia aquela ação local da Dom José de Barros e tinha muitas reuniões no Vivo Centro, né? Na Câmara de Vereadores, na Prefeitura. Eu sempre pedia uma secretária, uma assistente minha ir nessas reuniões. E certa vez ela chegou e falou: nossa, eu conheci um senhor, né, que ele tem uma habilidade, ele põe um sentimento para defender os moradores de rua, né, e eu via que as pessoas, né, tinham, né, de certa forma, discutiam com ele, né, e ele discutia mesmo. Eu falei: eu quero conhecê-lo. E eu o conheci. E aí, esse homem, ele disse para mim que, né, tinha perdido a família no acidente e acabou virando morador de rua e via muitas injustiças. E aí ele, né, uma roupa, uma simplicidade, quer dizer, ele falou que vivia catando latinhas para sobreviver, estava num prédio invadido em que fizeram como pensão e ele lá estava, né? Então, e mesmo assim ele fazia o trabalho de morador de rua, né? Ele falou que tinha um outro que ajudava ele, alguns que ajudavam ele, morador de rua também, e que ele tinha um sonho que não havia sido formalizado ainda, que era do movimento de assistência aos moradores de rua. E aí a gente pediu para um grupo, nós criamos uma personalidade jurídica para ele, né? Um movimento de assistência aos moradores de rua, né? E colocamos ele num campo, numa sede, ele dorme lá, né? E esse grupo nos ajudou a dar, né, as 10, 12 cestas o grupo dele se alimentar e para fazer todo o trabalho que eles têm, né? E desde lá essa pessoa sempre nos deu orgulho, né? Hoje nós temos aquele encontro na Praça da Sé, né? Que não teve nenhum ano passado, nesse ano diante da pandemia, mas que eles atendem mais de 20 mil moradores de rua, tirando documentos, né, com assistência jurídica, com corte de cabelos, estética, né, saúde, não é? E no começo ele buscava ajuda para colocar nas barracas, né, buscava ajuda para trazer condições de energia, né, para que pudesse alimentar alguns pontos, né? E a igreja era contra, né? Por muitas vezes teve discussões ali com quem cuidava ali da parte da igreja. Ele teve dificuldades com os comerciantes, teve dificuldades às vezes com a prefeitura. Mas se tornou tão forte esse trabalho que já foi formalizado pela Câmara, que é um dia especial público. E agora prefeituras e tantos outros ajudando. Você vê a força desse rapaz. Criou a bicicloteca, né? Mas uma pessoa que ele vai, já fiz pedidos para ele atender algumas pessoas que estavam, né, sem condições em outros bairros, né? Que estavam lá ao relento com criança, e ele saiu, foi até lá, né? Automaticamente ajudou. Sempre à disposição. E aqueles moradores de rua que ninguém quer pôr a mão porque está no estado
tão difícil, é ele que vai lá, cuida, interna, não é? Isso já faz 11 anos. Alguns meses, nem digo 2 meses atrás, ele teve acho que um probleminha de saúde, né? Eu acho que ele teve um agravamento diante de tantas responsabilidades, né? E ele acabou sumiu, logo depois de uns dias, todo mundo ficou preocupado, não sabia onde ele estava, até que ele reapareceu. Ele estava um pouco confuso todo, né? E aí foram ajudando, o cuidado, o carinho que todo mundo tem por ele. Quem conhece, né, o Robson sabe da grandeza desse ser, né? E a gente nesses 12 anos sempre colaborando com ele, né, com o trabalho dele, né? E ele seguiu em frente, né, com afinco, com dignidade, com honestidade, né, com ética, né, e ajudou muita gente. E nesse período ele sumiu. E aí vamos fazer vibração, orientação, tudo, né? Ele voltou, né? E passei a fazer um trabalho de meditação aqui, sabe, de envolvimento, envolvendo ele e tudo. Passou. Ele vai ver esse vídeo, vai saber que é dele. Exatamente 2 dias atrás, né? Já estava sentindo umas vibrações difíceis, né? Aqui em casa, minha esposa é psicofônica, né? Tem sensibilidade de passividade. E aí puxamos energias endurecidas, espíritos endurecidos, rebeldes. E aí eles disseram, né? Já encaminhamos tudo. E eles disseram, né? Disseram que eles estavam fazendo esse trabalho a comando de um. E não é que esse um apareceu, veio uma força grande, veio conversar comigo e disse que nós que tínhamos certa forma, e deu nome, Damasceno, e disse que foi juiz, é um juiz e continua sendo juiz, mas via na roupa dele, né, uma roupa antiga, né, e até hoje ele é juiz nos campos vibratórios, e todos esses moradores de rua, né, cada um deles tem as suas, de certa forma, as suas dificuldades, e eles queriam era derrubar o Robson, queriam prejudicar, né, e enfraquecê-lo, né, e fazer com que houvesse uma finalização desse trabalho dele. E disse que diante da vibração, da nossa proteção que nós envolvemos, o Robson foi ajudado. E aí disse o nome da Damasceno, ou falei para ele de todos tantos os moradores de rua, como quem está numa empresa, como quem está na política, como quem está no governo, como quem é dono de casa, todos têm os seus passados, as suas memórias, e desencadear agora oportunidades. Eu falei para ele, não é porque você vê um morador de rua puxando a carroça que você não vai, né, olhar passado e enxergá-lo como um grande empresário, né? Um grande milionário. Então, tudo que acontece nesse mundo, existe uma lei maior, uma força maior, existe uma luz, né, que realmente nos acompanha. E se aconteceu algo, é porque existe uma causa, e a gente precisa entender essa causa. Mas se a gente não quiser entender essa causa, que a gente pelo menos compreenda que a força maior está realmente administrando. Eles sabem o que está acontecendo. Então vamos ajudar quem estiver do outro lado com as suas necessidades, com o seu dissabor, com o seu sofrimento, mas vamos ajudar também aqueles e entender aqueles que estão nas suas dificuldades hoje e fazer com que eles desenvolvam, né, uma compreensão maior, fortalecer a sua fé, a sua confiança em Deus, né, ajudá-lo realmente a despertar as suas espiritualidades, sabe? Entender que a vida aqui é uma vida provisória, de que nós podemos fazer o melhor, que plantando o bem é que vamos colher o bem.
Então, de certa forma, como eu disse a esse juiz Damasceno, veio lá de trás, né, mas que não estava aceitando as proteções que eram dadas, mostrar para ele que a gente não precisa condenar, mas a gente precisa entender. Se Jesus disse que não precisa, que não devemos atirar a primeira pedra, ou que devemos perdoar sempre, então quem somos nós para julgar? Existe uma lei maior que já, uma lei maior nesse planeta, que é a lei realmente da causa e efeito, né? Que faz com que haja realmente, né? Haja realmente todo um contexto correto, seguro, adequado àqueles que precisam. Os seus efeitos nada mais são causas diante do que realmente construíram, materializaram. E que as causas de hoje serão os efeitos depois, mas que a lei realmente vai programando tudo isso para que a gente possa, né, estar realmente recebendo aquilo que é de nosso direito, da nossa obrigação, não é? Dizendo isso a ele, ele entendeu, disse que ia acompanhar, não ia mais prejudicar o nosso amigo, né? E é isso. É importante que a gente tenha uma compreensão do lado espiritual que é inato, natural do homem, como eu sempre digo. Isso é natural do homem. Isso não tem a ver com religião. Tem a ver com religiosidade, que é a conexão com Deus, porque nós temos uma conexão e a espiritualidade é a conexão da criatura com o Criador, não é? É a gota que busca o oceano, não é? Que é o filho que busca o Pai. Então, espiritualidade é ciência, é natureza, é vivência, é movimento, é Deus vivendo conosco. Quero desejar a você, companheira, uma semana feliz, um caminho iluminado. Abra seu coração. Quer realmente fazer uma conexão? Quer ver o quanto que nós estamos, né, atuando no campo espiritual já? Faça uma oração, uma meditação, deixa uma musiquinha tranquila e pede para entrar ter esse conhecimento, né, ter essa vivência, né, e você provavelmente vai ter sonhos comigo e com os campos em que nós atuamos. Deus abençoe, fortaleça, alegre o seu coração e proteja você, a sua casa, os seus projetos. Vamos em frente. Olá pessoal, eu queria dizer, diante dos assuntos todos que nós estamos colocando aqui para refletir, para aprender, se você tem dúvidas, né, se você tem interesse, se você tem curiosidade em alguns pontos e alguns fatos, né, você quer aprender um pouco mais sobre até outros assuntos que não foram colocados aqui, faça seu comentário. Faça seu comentário, deixa aí anotado, porque a gente vai recebê-lo e aí a gente pode colocar aquilo que você quer, ok?